CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Mário, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para os ouvintes e os colegas aí do estúdio. Andréia hoje vai falar sobre o que se espera do profissional para 2023, ano que vem. Eu já sei que a inteligência, as habilidades emocionais cada vez mais são exigidas no mercado de trabalho. E eu conversava agora há pouco com o Léo Carrareto aqui sobre inovação, nosso comentarista especialista em inovação. E, de certa forma, ele falou algo que tem a ver, eu acho, André, porque ele disse, olha, o inovador para aprender, a melhor estratégia é tomar um cafezinho com quem empreendeu e se deu bem. Ouvir boas experiências, ouvir da boca diretamente de quem conseguiu alcançar essas boas experiências. Isso, de alguma maneira, também tem a ver com essa habilidade emocional, né, André? Saber conversar, saber ouvir. Ou eu fui longe demais para fazer um link entre os dois quadros aqui. Juro que não foi minha intenção, eu juro. Não, tem a ver sim, e tem a ver, inclusive, com eu estava ouvindo o Léo aí, né? E o quanto é importante a gente construir rede, né? Relacionamento, porque cada vez mais fazer as coisas sozinho, quem ainda não entendeu que a gente precisa do outro para avançar em qualquer segmento profissional, né, Mário? Ainda não entendeu a mensagem que o mundo está dando, mas tem sim, porque a partir do momento que você primeiro reconhece que precisa de ajuda, né? E que é interessante você, porque não deixa de ser, inclusive, um exercício de humildade, né? Que é você pedir o apoio de uma outra pessoa, que se você está pedindo apoio, significa que você talvez reconheça que ela tem um pouco mais de experiência, já é um movimento de humildade. Para ter humildade, as nossas questões emocionais elas precisam estar ali minimamente em equilíbrio, então é sempre muito saudável. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, sim, e a primeira coisa que já assusta, né, Mari? As pesquisas todas falando em 2023, a gente pisca o olho e já está no final aí de 2022, e é super importante a gente falar do que nos aguarda, ou como a gente tem que estar melhor preparado para os desafios de 2023. Então, na realidade, são duas pesquisas que foram feitas por um site de recrutamento e seleção, um norte-americano e um brasileiro. O norte-americano se chama Zip Recruiter, que é muito conhecido de recrutamento e seleção, e o brasileiro também muito conhecido, chamado Robert Half, que a gente já até indicou aqui para pesquisas de salário, né, de cargos e salários, enfim. E essas duas empresas fizeram essas pesquisas para mapear o que especialmente não só os profissionais sentem que precisam desenvolver, mas o que as empresas também estão requerendo cada vez mais dos profissionais. E fizeram um cruzamento de uma terceira pesquisa, que, embora seja de 2019, ela reafirmou, como era uma pesquisa de tendências globais de talento, que foi feita pelo LinkedIn, inclusive. Sim. Ela corroborou o quanto essas competências elas são importantes. E é uma pesquisa que entrevistou, uma pesquisa robusta, 5 mil, mais de 5 mil profissionais, 35 países, e apontou, Mário, que 80% dos entrevistados eles já consideram as competências interpessoais essenciais para o sucesso das empresas. Então, quando a gente vai ver essas 10, que a pesquisa traz 10 competências, e eu trouxe elas em blocos, porque eu acho que dá mais ritmo aqui a nossa conversa, e eu acho que elas conversam realmente mais em 3 blocos, e aí todas elas são ligadas a competências interpessoais, o que a gente vive falando aqui, que são as chamadas soft skills. Tô doido para saber quais são, assim, para a gente saber também exatamente do que estamos falando, assim, o que são essas competências ou habilidades emocionais interpessoais, André. É, tem uma, eu separei das 10, eu botei 4 logo de início, porque eu acho que elas conversam muito. E a primeira, e é muito interessante, que a comunicação é sempre o primeiro de todas essas pesquisas, inclusive empresas brasileiras e estrangeiras apontam a nossa competência de comunicação como fundamental. Aí depois vem flexibilidade, relacionamento com o cliente, onde a centralidade do cliente é super importante, embora seja tão óbvia, mas alguns negócios às vezes esquecem que a gente está a serviço do cliente. E depois a quarta, relacionamento interpessoal, falando muito de equilíbrio emocional, que são das competências emocionais que
você iniciou. Mas eu queria voltar na primeira, Mário, porque a gente fica pensando assim, né? Comunicação, se a gente voltar no tempo, esta é uma competência que vem sendo requerida há muitos anos. E por que que a gente tem tanta dificuldade de se comunicar se, né, o ser humano a gente precisa se comunicar para evoluir? O próprio exemplo do Léo, né, da inovação, ele conversa muito com esse aspecto de comunicação. E aí eu fiquei pensando que todas as vezes que a gente consegue se comunicar de forma positiva, né, que a gente fala, nossa, aqui eu fiz uma comunicação adequada, eu fico com a sensação de que sempre tem que passar pela nossa percepção de que é relevante que o outro entenda o que eu disse, sabe? Porque Uhum. a comunicação ela é ruim quando talvez eu não olhe para essa perspectiva do outro, do que é importante que o outro saiba para o processo acontecer, e também a importância do que o outro sente ao momento que eu me comunico. Então, eu fico com a sensação que um dos caminhos para a gente, e aí já estou falando de uma forma mais prática, né, do jeito que a gente sempre gosta de trazer, se comunicação é a principal competência das 10, então como que a gente melhora? Eu acho que parte por isso, sabe, Mário? Lembrando e a gente aguçando a nossa percepção que é relevante para o outro e Uhum. para o processo e para o resultado final que eu me comunique melhor. André, quando fala comunicação assim, é a maneira de lidar com o colega, com o chefe, é o falar, é o escrever, ou a gente está falando também de comunicar postagem em rede social para sua carreira. Essa comunicação é o simples fato de transmitir uma informação para o interlocutor, mesmo que isso tem que ser mais assertivo? É de algo básico assim que a gente está falando? Exatamente. E não só, né, Mário, no que se fala, no que se escreve, mas o que se comunica, inclusive do ponto de vista comportamental, né? Então, vou dar um exemplo bem clássico, assim, que inclusive essa pesquisa traz, do quanto ainda se vai se exigir mais da gente em 2023 por conta das comunicações digitais, né? A gente saiu muito do presencial, foi para o online. Então, por exemplo, você vai para uma reunião, eu convoco uma reunião com aí meus colegas da CBN, e na hora que eu abro a minha câmera, a reunião é remota, tá todo mundo de câmera fechada. Isso está comunicando alguma coisa, né? Se eu Sim. tenho uma questão de comunicação e é claro que dependendo das circunstâncias que a pessoa tá, faz sentido a câmera tá fechada, até porque às vezes as pessoas nem têm o recurso da câmera. Mas se a gente não tiver cuidado, você já tem um partidor de relacionamento. Você imagina se do outro lado tem um cliente que é muito deselegante, é quase que, olha, não estou aqui preparado para te receber, se no presencial a gente tem que estar minimamente ali organizado. Então, a comunicação é nesse sentido realmente mais amplo, Mário. O que a gente fala, o que a gente escreve, o que a gente demonstra, e não só no presencial, mas no digital e nas redes sociais, né? As redes sociais aí cada vez mais ganhando espaço. Então, essas quatro primeiras competências. Depois eu separei mais umas cinco que eu acho que se juntam, que embora sejam soft skills, elas têm um pouco de hard skills, que são competências mais técnicas, que diz Uhum. sobre planejamento, pensamento analítico, gerenciamento de projetos, gestão de tempo e trabalho independente. E aí, quando a gente vai para o planejamento, né, e todas as outras, tem uma coisa muito interessante na pesquisa que é nova quando é nova no sentido de usar essa expressão, que é assim, a gente precisa de calma. E olha que interessante, né? Sair na pesquisa que as pessoas precisam de calma. Mas calma tem a ver também com saúde emocional, com saúde mental e com habilidade emocional, porque para você se organizar e planejamento ganhou muito mais complexidade nesse mundo tão volátil, né? Nessa que começo o ano, é só quem está ouvindo a gente, seja lá no segmento que for, se você pensar no que você planejou no seu ano, em janeiro e fevereiro, e as alterações que ultrapassaram, inclusive, né, que fogem do nosso controle, o nosso planejamento ele tem que mudar muito rapidamente. E por isso a necessidade do nosso pensamento analítico, a nossa competência de gerenciar projetos, a gestão do tempo e o trabalho independente aqui é que, em certa medida, cada vez mais, pela complexidade do mercado, a gente não vai ter tanto.
tempo de ficar pedindo a opinião, orientando. Então, por isso que o primeiro da lista, Mari, é a comunicação, porque eu preciso, inclusive, orientar a minha empresa, os times, né, as lideranças, de para onde a gente está indo, porque aí as pessoas ganham uma autonomia no trabalho e têm a capacidade de desenvolver essa competência do trabalho independente. Então, uma coisa conversa com a outra, né? E o último bloco, que é a 10ª competência, e aí eu acho que é algo aqui um pouco mais recente, tá? Quando a gente olha para mercado, que é a adequação às normas de compliance. Então, toda a parte de compliance, de comportamento, de ética, de boa conduta, a gente chegou a falar, né, em alguns momentos isso daqui no nosso quadro, e isso começa a ganhar muito destaque e que tem a ver com inúmeros outros temas que vão atravessando, diversidade, inclusão, né? Enfim, o comportamento ético de uma forma geral, e aí todos os espaços de ouvidoria, áreas de compliance vão ganhando muita força, mas aqui não é nem a área em si, mas a nossa capacidade de se adequar às normas de compliance estabelecidas pelas empresas. Então, olhando para essas 10 competências, e aí para não assustar os nossos ouvintes, né? Eu sempre, quando eu leio essas listas enormes, né? Eu falo assim, que horas que a gente pega a nossa capinha de super-herói, bota e sai voando, né? Porque para ter essas 10 competências, aqui a intenção não é que todo mundo tenha todas essas competências altamente desenvolvidas, mas é importante entender por que elas estão nessas listas e como que a gente faz para, dentro das nossas possibilidades, ir se desenvolvendo em cada uma delas, né? Tem umas que nós somos mais fortes, outras que talvez a gente precise desenvolver mais, mas sem dúvida nenhuma elas conversam muito com o mundo atual e vão nos acompanhar em 2023. Perfeito, André. Nossa, já nos ajudou muito. Você listou todas os 3 grupos? Listei, vamos repetir? Vamos. Comunicação é primordial, Ó, você disse. comunicação, flexibilidade, relacionamento com o cliente, relacionamento interpessoal, planejamento, pensamento analítico, gerenciamento de projetos, gestão de tempo, trabalho independente e adequação às normas de compliance. Perfeito, André. É o que se espera do profissional em 2023. Cada vez mais se exige essa habilidade emocional e esse relacionamento interpessoal também. Mário, Oi. Posso fazer uma pergunta para a Andréia? Deve, Adalberto. Você manda no programa. Vamos lá. Boa tarde, Andréia. Oi, querido, boa tarde. Andréia, um dos pontos que você até trouxe na discussão aí foi a questão da flexibilidade, né? E a gente percebeu que nos últimos tempos, aí, principalmente por conta da pandemia, do home office, né? Esse é um assunto que passou muito a ser discutido, né? Essa possibilidade das pessoas terem um trabalho mais híbrido nessas novas formas de relação aí. Você acha que isso também é uma tendência que veio para ficar também, das empresas ouvirem também os seus funcionários sobre esse desejo aí de como que eles querem trabalhar, se é que isso é possível, Andréia? Tem sim, o Adalberto, isso é muito forte, né? Isso é uma demanda, e acho que a empresa que insistir em não negociar com isso vai ter muita dificuldade, inclusive, de reter. Mas aqui é uma flexibilidade no sentido da nossa competência mesmo profissional de compreender, por exemplo, que muitas vezes você foi inserido em determinado projeto e que o mundo mudou e daqui a pouco você tem que ir para outro. E aí, essa flexibilidade, inclusive, de se colocar à disposição de um trabalho que pode mudar a qualquer momento, nem todo mundo está preparado para isso, Adalberto, porque a gente viveu durante muito tempo uma estabilidade, inclusive das nossas atividades profissionais. Só que as questões estão mudando, os desafios estão mudando e algumas pessoas se mantêm muito rígidas. Então, sabe aquela frase, né? Sempre foi assim, eu sempre fui assim e não vai mudar. O profissional que não se abrir para a possibilidade de ajudar, inclusive, a organização a ir nesse caminho mais flexível, a tendência é que ele não ocupe, pelo menos, posições mais estratégicas, porque um profissional ele precisa compreender que o que foi combinado lá no início, o mundo pode ter mudado e ele vai ter que fazer uma coisa diferente. Então, por isso que essa competência de flexibilidade, ela conversa muito com a própria questão do planejamento e o gerenciamento de projetos, porque
Se a gente pega, de novo, né, um projeto que foi construído no início do ano e olha para cá, provavelmente ele foi se modificando ao longo do tempo, não porque quem estava gerenciando não foi capaz, mas porque o mundo vai mudando muito e o comportamento, inclusive, do consumidor e do mercado vai se alterando junto. Então, essa flexibilidade dentro desse contexto, Adalberto, é mais no sentido do profissional se flexibilizar diante dos desafios que apresentam, né, são apresentados para ele no dia a dia. Mas esse teu ponto, realmente, ele ainda é um ponto muito quente aí de discussão, né, presencial e online. Ótimo, André, obrigado. Obrigado, André. O Giovanni Abrantes, nosso ouvinte, faz um comentário dizendo que, olha, o que eu percebo hoje é que a comunicação é baseada na pressa, na ansiedade em ouvir rápido. Cada um tem a sua cadência ao falar, então tem que ter paciência, ouvir para se comunicar melhor. E acho que hoje, nesse mundo acelerado, Andréia, falta até parcimônia para ouvir com mais atenção. Andréia? Nos abandonou? Nos abandonou. Não nos ouviu, não, tô ouvindo. Olha, falha aí na comunicação. Tá? Brincadeira, Andréia. Eu tô ouvindo aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu ia falar que, inclusive, toda a parte de comunicação que a gente se relaciona do ponto de vista da tecnologia acaba acelerando essa nossa ansiedade que o ouvinte muito bem falou. Então, hoje, eu desafio aí quem tem paciência de ouvir uma mensagem de áudio no 1 e não coloca no pelo menos 1.5. Por quê? Porque a gente está com uma pressa. Só quando a gente vai conversar com o indivíduo no analógico, no frente a frente, a gente quer que esse indivíduo fale com 1.5 ou 2 do WhatsApp. Só que ali é um ser humano e que tem uma fala um pouco mais, né, natural, e a gente precisa olha que interessante isso que o ouvinte fala. Isso é flexibilidade, né? É você estar, às vezes, no WhatsApp ouvindo rápido, mas quando você vai falar com uma pessoa no ao vivo, ela não fala tão rápido quanto aquele áudio que você tem a capacidade de fazer ele ficar mais veloz, né? Mas exemplifica bem isso daí. Tá certo, André. Obrigado, viu? Nada, Mário. Até segunda que vem, eu e a Adalberto estamos pensando num tema muito interessante aí. Então, até segunda que vem. Vamos sim, a gente pode reformular as festinhas de fim de ano, podemos reformular o Amigo X, essas coisas a gente vai falando todo ano, mas é importante, porque a gente esquece. Sempre gera polêmica. E tá chegando tanta festinha dúvida. de fim de ano aí, faz com cônjuge, não faz com cônjuge. Eu sei que você deve achar isso meio boboca, André, mas isso é útil, sabe? Isso pode salvar um emprego. Útil. Ou garantir uma promoção. É verdade. Tá bom? Tá bom, então a gente combina. Obrigado, Andréia.